Eu passei muito tempo usando o ChatGPT como a minha ferramenta principal de IA. Quando eu comecei a usar IA, eu comecei por ele. Mas de uns tempos para cá, a dinâmica mudou. Eu fiz um teste com o Gemini e fiquei surpreso. Eu percebi que o ChatGPT ele fica muito genérico, né? Quando você começa a fazer certas pesquisas mais aprofundadas, ele começa a trazer resposta para você sempre com talvez, pode ser. Ele nunca lhe dá uma resposta assim mais precisa, mais exata. Ele fica sempre em cima do muro. Então, isso leva muito tempo seu, isso aí lhe toma tempo de pesquisa, você tem que estar analisando todos aqueles talvez, você tem que estar todo o tempo ali que ele fica também lhe advertindo, ele fala assim, ó, isso é assim, mas todo tempo ele fica com o mais. E isso aí também é uma coisa que eu achei muito chato. E aí, se você busca fazer uma pesquisa aprofundada, elaborar um roteiro, ou até mesmo criar um texto simples para você pegar uma ideia sua, que você pensou, que você já sabe que aquilo ali é uma realidade e você quer transmitir aquela ideia. Aí, no momento que você joga nele para ele lhe dar um auxílio, para ele pegar esse texto, transformar, roteirizar para você, para transformar num post ou algo do tipo, aí quando você pega o texto, tá lá, o texto genérico, um monte de talvez seja isso, talvez seja aquilo, ou então fica pode ser. E você perde muito tempo, porque quem já tem uma experiência com IA, você percebe imediatamente que o programa fica em cima do muro. Aí então eu pensei, vou testar o Gemini, já que muitas pessoas falam, né, que o Gemini ele é mais fraco, que é vários comentários assim que não são positivos. Aí, beleza, fui lá, fiz o teste, pedi para escrever um roteiro, pedi para escrever um texto, e aí a mudança de resposta foi muito nítida. Por quê? Porque ali, depois que eu pedi para ele fazer um roteiro, para ele escrever um texto de algo que eu já sei, que já é comprovado, que é real, de um fato que aconteceu. Então, não precisa ter talvez, pode ser, né? Então, quando eu jogo essa informação e solicito ao programa do Gemini para me ajudar com isso, ali eu já percebi uma resposta muito mais nítida. Sem contar que o Gemini não fica toda hora te advertindo, ele não fica falando, ó, essa resposta é isso e isso, mas talvez pode ser que, ou então fica enrolando, fica em cima do muro. Isso aí para mim fez uma grande diferença. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa evite estar perdendo tempo e tenha uma pesquisa e ela saia mais segura da pesquisa. Aí se você pega aquele texto, copia e cola no outro lugar, aquele texto ele já não sai mais tão genérico. Ele não sai aquela coisa tão superficial. E essa é a mudança nítida que eu percebi já quando eu saí do ChatGPT para ir para o Gemini. E no fim das contas, o que resolve, o que lhe dá mais tranquilidade é isso: você ter um programa que lhe dá a resposta de forma mais assertiva, lhe dá uma resposta mais detalhada, sem ficar com tanto talvez, sem ficar em cima do muro. E isso hoje para o meu trabalho é essencial. É essencial, ainda mais que eu penso muito rápido, que eu busco sempre linkar uma coisa com a outra, principalmente para me trazer aqui para o canal. Então isso faz total diferença. E aí quando eu fiz essa comparação, foi de cara eu já percebi que o Gemini, a resposta dele é muito mais precisa, muito mais exata. E aí eu já pensei imediatamente, vou deixar o ChatGPT de lado. Vou deixar o ChatGPT de lado e vou começar a usar o Gemini. E olha só, eu fiz um teste assim, ó. Eu fiz um teste, o GPT Go, né? Que ele já é uma versão paga, uma versão intermediária, né? E eu usei o Gemini grátis, o Gemini gratuito. Não é bem o gratuito, é o intermediário também, porque eu entrei num período de teste, que foi justamente para isso. Entrei no período de teste, na assinatura intermediária, para quê? Para mim justamente ter uma base. Então, a diferença aí, para mim, foi muito grande. Mas eu quero saber de você. Você já prestou atenção nisso? Você já reparou? Já fez alguma pesquisa, alguma comparação quanto a isso? Porque, ó, pensa comigo, não é chato? Você quer fazer um texto, é a mesma coisa. Digamos que você me faz uma pergunta, aí você fala assim, Joaquim, o que é que você acha disso e disso? Aí eu falo assim pra você, fulano,
isso realmente é assim, assim, assim. Mas talvez pode nem ser que seja. Entendeu? Não fica uma coisa esquisita, estranha? É isso que eu constatei lá várias e várias vezes. É tanto, lembrando que não é, eu não descartei totalmente, né? Eu não deixei de usar ele 100%. Para pesquisa básica, eu acho que ainda é uma inteligência artificial importante, um programa importante. Porque você, na verdade, o uso de IA são vários programas que você usa cada um para um determinado tipo de trabalho, né? Aí, logicamente, tem também o seu histórico com o programa, que o programa também passa a lhe conhecer, a memorizar as suas informações. Isso também é algo muito importante. E no próximo vídeo eu vou, inclusive, gravar sobre isso também. Mas, assim, se você tem um programa que lhe adianta as respostas, que não fica com enrolação, e você tem mais assertividade, o programa não fica toda hora lhe advertindo, mas cuidado com isso e com isso e com isso, né? Para a pessoa que estuda, que lê, fica uma coisa esquisita. Faz o seguinte, faz um teste aí. Assim que terminar o vídeo, você faz o teste. Pesquisa um assunto, um determinado assunto, num programa, no ChatGPT, e depois vai lá e pesquisa no Gemini para você ver a diferença disso que eu estou falando para você. Você vai ficar impactado com a eficiência nas respostas. Você vai entender tudo isso que eu estou dizendo sobre o programa ficar toda hora te advertindo, toda hora falando para ti, é isso e isso, mas de repente pode não ser assim. Não é chato isso, beleza? Faz o teste e comenta aqui embaixo. Comenta aqui que a gente vai interagir melhor nos comentários sobre essa percepção que eu tive, e exatamente por isso é que eu decidi gravar esse vídeo para trazer essa informação, porque muitas pessoas ainda ficam em dúvida, qual IA eu uso? Mesmo que a gente saiba que temos que usar para cada tipo de trabalho aquele programa que melhor se aplica ao seu trabalho. Escreve aí, qual dos dois você acha que foi mais preciso, que foi mais direto ao ponto? Lembrando que nesse caso específico desse vídeo, nesse contexto aqui, a comparação é somente entre essas duas, beleza? Porque, como eu disse, quando eu comecei a usar a inteligência artificial, os programas de inteligência artificial, eu comecei usando o ChatGPT. Mas aí, depois eu fui vendo, conhecendo as outras do mercado, que tem o Claude Code, tem a Grok, todas essas outras aí, DeepSeek, tudo isso, né? Mas o que eu quis trazer nesse vídeo aqui é justamente isso, essa comparação entre o ChatGPT e o Gemini, já que eu já vi muitas pessoas falando que a IA do Google não presta, a IA do Google é ruim, né? E também a ideia aqui não é nem fazer o comercial da marca, não, é deixar claro essa percepção, esse nível, porque assim, quando o GPT começou lá atrás, não era assim. Eu fui uma das primeiras pessoas a usar, a testar o ChatGPT, e inclusive quando você pedia informações avançadas, por exemplo, sobre a civilização, sobre a história antiga, sobre a filosofia, tudo isso era uma resposta mais exata. Provavelmente, não sei, aí já estou, né? Já estou criando uma hipótese. Provavelmente, devido a muitas pessoas fazerem certas perguntas desse tipo, talvez alteraram alguma coisa no algoritmo. Não sei. Penso eu que pode ser isso. Mas hoje eu confio mais para fazer uma pesquisa para ter dados específicos no Gemini, pela forma como ele lhe dá as respostas. Um exemplo, se você fala assim para ele, haja como um especialista tal. Haja com a consciência do autor tal. Um exemplo, haja como se você fosse de acordo com as informações de Carl Jung. Ele vai lhe dando as respostas de acordo com o que o cara pensava, de acordo com a obra que o cara deixou escrito. Aí já no GPT ele fica, mas talvez o que ele quis dizer não era isso. É necessário ter muito cuidado com isso por causa disso e daquilo. Eu particularmente acho isso aí muito chato. Com certeza você também já deve ter percebido isso, né? Mas mais uma vez eu digo, deixa aí teu comentário sobre isso. E aí a gente vai conversar mais nos comentários. Mas eu ainda uso GPT, porém, pesquisa básica do básico. Tem determinados assuntos que se você... Isso aí é outra coisa que nós vamos chegar ainda também num conteúdo específico sobre isso.
Existem certos assuntos que são assuntos mais avançados, que não são falados no dia a dia, que se você indagar esses assuntos com inteligência artificial, não são todas que irão entrar nesse assunto especificamente com você. Beleza? Então, também é preciso entender isso. É igual eu precisar de uma informação avançada e alguém chegar e dizer assim, não vou nem tocar nesse assunto não. Quem quiser falar, que fale, eu tô fora. É isso que acontece com esses programas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas com o tempo, se você faz pesquisas aprofundadas, você vai também chegar nessa conclusão, beleza? Se você já fez, deixa também no comentário aí, porque aí eu vou tendo uma base se muitas pessoas já estão atentas a isso. Inscreva-se no Quantix para continuar tendo a visão da realidade por trás dos negócios, do futuro e da realidade. E já confere o próximo vídeo porque grandes coisas estão acontecendo.